Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Você sabe qual era a mensagem principal de Cristo em seus dias? É o que nós vamos ver nesse vídeo. A nota predominante na pregação do Senhor Jesus era: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim, a mensagem evangélica anunciada pelo próprio Salvador baseava-se nas profecias. Assim também, a nossa esperança na segunda vinda de Jesus deve estar fundamentada na palavra de Deus, nas profecias. Os eventos que estão ocorrendo em nossos dias apontam para aquele grande evento. O tempo que Jesus declarava em seus dias estar se cumprindo era o período profético de que o anjo Gabriel anunciara a Daniel. 70 semanas, disse o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Um dia, profeticamente, representa um ano. Esse princípio você pode acompanhar no livro de Números e no livro de Ezequiel. As 70 semanas, ou 490 dias, representam 490 anos. É dado um ponto de partida para esse período. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas ou 483 anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, confirmada pelo decreto de Artaxerxes, foi dada no outono do ano 457 a.C. Daí, 483 anos estenderam-se até o outono do ano 27 depois de Cristo. Segundo a predição dos profetas, esse período devia chegar até o Messias, o ungido, e no ano 27 Jesus recebeu o seu batismo, a unção do Espírito Santo. E pouco depois começou o seu ministério e foi então proclamada a mensagem: o tempo está se cumprindo. Então disse o anjo: ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, ou 7 anos. Durante 7 anos, depois de começar o Salvador, seu ministério, o evangelho devia ser pregado especialmente aos judeus. 3 anos e meio pelo próprio Cristo e depois pelos apóstolos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Queria comentar esse texto. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Muitos irmãos acreditam que quando Jesus morreu na cruz, ele revogou a sua lei, aboliu, especialmente a lei moral, os 10 mandamentos que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. Bem, vamos ver o que o próprio Jesus diz a respeito desse assunto. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, essas foram as palavras de Jesus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, essas são as palavras de Jesus, falando que ele não veio revogar, mas pelo contrário, ele veio para torná-la gloriosa. Quando Jesus disse, ouviram o que os antigos disseram, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar sua mulher, olhar com um olhar impuro no seu coração, esse já adulterou com ela. Então percebam que ele dá um sentido mais profundo, mais espiritual, porque os judeus naquela época, eles não observavam a lei espiritualmente, eles observavam na lei.
Eles mesmos transgrediam achando que estavam guardando os preceitos divinos. E Jesus veio consertar o que eles fizeram com a sua lei, que deveria ser boa, justa e santa até os nossos dias. No livro de Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, fala que a lei usada de modo legítimo, ela é boa. E os judeus não usavam de modo legítimo. E eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, talvez um casal, se a esposa quisesse arrumar outro homem, você, esposa, aceitaria? E se o homem quisesse arrumar outra mulher, a esposa aceitaria? Com certeza não, porque a lei está em vigor, está imprimida. No livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 10, fala que aquele que pretende guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se faz transgressor de todas. Ou seja, se uma pessoa não rouba, mas porém mata, ela se faz transgressor da lei. E se ela não mata, mas ela rouba, ela também transgride a lei. E se de repente a pessoa guarda os 9 mandamentos, mas não santifica o 4º mandamento, que a lei de Deus fala sobre o sábado, também transgride a lei. Percebem que é uma união, não tem como separar, como esse aqui eu posso observar, não, esse aqui não precisa mais. Não é assim que funciona. Toda a lei foi inspirada por Deus, ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Isso você pode conferir no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Vejamos outro texto. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 4, assim diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Lendo esse texto de uma forma superficial, dá a entender que, nossa, está falando que o fim da lei é Cristo. Mas será mesmo? Eu não sou professor de grego, não entendo grego, mas eu gosto de pesquisar algumas palavras. E a palavra fim aqui, do grego, telos, significa objetivo, finalidade, ou seja, porque a finalidade, o objetivo da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então veja que a lei serviu para conduzir, para mostrar, apontava para o Senhor Jesus. Por exemplo, o texto que eu li, vou ler de novo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Qual sacrifício era feito antes de Jesus morrer na cruz? O sacrifício de animais, do cordeiro. E essa primeira aliança que foi feita com sangue de animais seria abolido na morte de Jesus. Se a gente for no livro de Hebreus, no capítulo 9, falando sobre essa primeira aliança, que muitos quando falam de aliança acham que a primeira aliança é o Velho Testamento e a segunda aliança é o Novo Testamento. Não, a primeira aliança foi feita com sangue de animais e a segunda aliança com o próprio sangue do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Qual serviço era feito ali? A lei cerimonial, os sacrifícios de animais. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santuário, uma vez por todas, obtendo então eterna redenção. Uma vez por todas, Jesus morreu, o seu próprio sangue foi derramado ali no Calvário e agora todo aquele ritual de cerimônia, de sacrifícios foi abolido. E é por isso então que na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na primavera do ano 31 depois de Cristo, o verdadeiro sacrifício foi oferecido no Calvário. Então, o véu do templo se rasgou em dois, mostrando que a santidade e a significação do serviço sacrificial desapareceram. Chegara o tempo de cessar o sacrifício terrestre e a oblação. A semana, os 7 anos, terminou então no ano 34 depois de Cristo.
pelo apredejamento de Estevão, os judeus selaram, afinal, a sua rejeição. Os 70 anos se cumpriram. O tempo que Jesus declarava está se cumprindo, cumpriu na morte de Estevão. E assim, os discípulos foram espalhados por todos os lugares, cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho. E assim chegou até os gentios e até nós também. Querido irmão, em nome de Jesus, faça da Escritura, da Bíblia Sagrada, o seu manual, que a sua fé possa se basear no assim diz o Senhor, não no que o pastor diz, no que o padre diz, no que o ancião diz, no que eu também estou dizendo. Todos nós devemos examinar por nós mesmos para ver se o que eu estou falando está condizendo com a palavra do Senhor. Era o que os bereanos faziam e é o que nós devemos fazer. Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe de se inscreverem aqui no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo quando for postado. Compartilhe, envie para o seu amigo, envie para o seu irmão evangélico, para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor e ver o que realmente ela nos diz.